Professora, de que forma o poder público dá assistência às pessoas que se tornaram deficientes em decorrência de um acidente? Bom, a principal assistência, digamos assim, e aí eu acho que esse nome cabe bem mesmo, né? É a assistência mesmo que eles têm quando se tornam pessoas com deficiência, vem por meio, primeiro, do SUS, né? Acho que o SUS é o nosso sistema de saúde e toda a assistência que advém para essas pessoas geralmente vem daí, vem do próprio SUS, seja através do acompanhamento médico, dos tratamentos, seja através do processo de reabilitação. O processo de reabilitação dessas pessoas se dá geralmente pelo uso de próteses ou de órteses ou de quaisquer outros aparelhos que são doados pelo sistema, entra-se numa fila e etc. para poder receber, e em seguida, ao receber esse aparelho, a pessoa passa também, através do Sistema Único de Saúde, por alguns profissionais credenciados para fazer a adaptação para que a pessoa de verdade consiga fazer uso daquele material agora, até certo modo estranho ao seu corpo, mas que vai favorecer seu processo de inclusão social. Outra via é que com esse sistema de cotas no mercado de trabalho, essas pessoas com deficiência adquirida passam a ter isso assegurado. Então, como vocês percebem, as coisas vão aparecendo na vida dessa pessoa com deficiência, muito mais como uma assistência prestada pelo Estado, para que ela supere as limitações iniciais a partir da lei. E aí, em cada estado brasileiro, a gente vai ver o próprio Estado construir seus mecanismos, né, seus serviços, para tentar dar conta disso. Então, no primeiro momento, seria muito mais por via da saúde, do SUS, para prestar essa assistência, e em seguida, avaliar a condição de ser uma pessoa protetizada e reabilitada. O processo de reabilitação, aí ele vai em duas mãos, né? Ele tem tanto os serviços de saúde quanto tem os serviços de educação. Porque não basta só a pessoa receber um aparelho, é preciso que ela faça uso desse aparelho da maneira maior ou mais satisfatória possível. Aí ela precisa aprender a usar. Aqui na Paraíba, a gente trazendo essa questão para a Paraíba, o principal órgão que faz isso é a FUNAD, né? Que é a Fundação de Apoio à Pessoa com Deficiência. Então, a FUNAD lá, ela congrega serviços do próprio SUS. Então, os usuários da FUNAD passam pelos serviços de saúde e também passam pelos serviços educacionais. Nos de saúde, como eu já falei, ele vai fazer todo o diagnóstico, triagem, acompanhamento e etc. E aí são encaminhados para os serviços educacionais para aprender ou reaprender a lidar com a questão das deficiências adquiridas. Então, a FUNAD é uma das instituições aqui do Estado, né, uma fundação ligada ao governo do Estado da Paraíba, que tem essa responsabilidade de assegurar esses direitos a esses sujeitos. Mas existe uma demanda de pessoas com deficiência e também das pessoas com deficiência adquirida, seja por acidente de trânsito, acidentes domésticos ou de qualquer outra ordem, é muito grande e infelizmente tem sido crescente nas últimas décadas, especialmente pelo uso, né, dos automóveis e das motocicletas. Então, o volume de pessoas com deficiência adquirida é bastante alto hoje. A FUNAD hoje já não consegue dar conta da demanda de todo o Estado. Sem contar que às vezes ela recebe demandas de estados vizinhos também. Então, outros órgãos, e aí agora ONGs, na sua maioria, têm se organizado para prestar esse tipo de serviço como uma forma de, sei lá, não sei se eu digo complementar ou suplementar ou substituir aquilo que o Estado não consegue dar conta, não consegue atender toda a demanda. Então, aqui na Paraíba, a gente tem vários órgãos assim. Especificamente em João Pessoa, para a gente se situar bem melhor, a gente tem algumas instituições especializadas que têm na sua história uma tradição de trabalho com pessoas com deficiência muito mais voltada para a reabilitação. E essas instituições fazem isso. Exemplo da APAI, que funciona lá nos bancários. Exemplo também é a instituição Pestalozzi,
que funciona no Cristo Redentor, no bairro do Cristo. Tem um centro de atividades educativas chamado Helena Holanda, que carrega o nome da sua fundadora e também hoje a presidente da instituição, que também faz esse trabalho de reabilitação. Então essas instituições são as principais, eu diria assim, que atendem e tentam prestar essa assistência a esses indivíduos, né? Algumas delas se foram se especializando com setores especialmente para pessoas sequeladas de acidente. Então na FUNAC existe um setor para isso, lá no Instituto, no Centro Helena Holanda também, que funciona lá no bairro dos Estados, também existe um setor para reabilitação, né? E aí tem o serviço de saúde e o serviço educacional para tentar reinserir essa pessoa na sociedade da maneira menos traumática possível, assegurando para ela oportunidades sociais e educacionais que vão fazê-la se sentir viva, atuante e com direitos a serem respeitados, sem prejudicar aquilo que ela já fazia antes do próprio acidente.